nós agora partimos para um novo tema, mês de junho. 7 pecados capitais. 7 pecados capitais. Interessante assim, porque 7 pecados capitais, né? Se você for pegar a história desse tema, você vai ver que ainda os monges, ainda na Idade Média, o primeiro monge a falar sobre isso foi uma pessoa chamada Evrágio do Ponto, diz a pesquisa que foi ele. Depois o Papa Gregório Magno adaptou esses mandamentos para em vez de 8 ele baixou para 7, era 8. E mais à frente a Igreja Católica no século XIII, ela, através de Tomás de Aquino, ela colocou bem forte esse tema, 7 pecados capitais, né? O que seria esses 7 pecados capitais? Talvez assim, pecados chefes, né? Líderes, pecados que puxam outros, talvez pecados bases, né? A Bíblia ela não tem essa lista, tá? De 7 pecados capitais. A Bíblia não tem essa lista. Vai procurar, não vai achar. A Bíblia tem 7 listas de pecados. É diferente. A Bíblia tem 7 listas de pecados. E nessas listas vem vários pecados. Vários. Mas nessa série, agora com vocês, nós vamos falar sobre 7. Né? E quais são esses 7? Está ali a ira, a gula, a avareza, a inveja, a luxúria, a preguiça e a vaidade ou orgulho. Né? Então nós vamos trabalhar aqui um por domingo, um desses temas, né, que estão ali. E eu penso que vai ser bom a gente falar sobre esses assuntos. Nós vivemos numa sociedade hoje, nós vemos a ira, a gula, né, a avareza, enfim. Então são coisas muito atuais, são temas eu acho importantes. E estava no meu coração esse assunto. Né, esse assunto. Então, espero que você participe desse tempo e nós vamos assim, então fazer uma mensagem mais temática, pegando alguns exemplos da Bíblia, alguns personagens em relação ao tema da noite que estão ali na tela. Estava olhando sobre o assunto e eu achei interessante uma imagem, os 7 pecados digitais, achei legal. Então a preguiça é a Netflix, né, que a turma fica lá assistindo Netflix com preguiça. A gula é o Instagram, que a turma faz aquelas receitas e põe na internet. A inveja é o Facebook, né, que a turma está viajando, estou para onde, estou para a praia. E você está na tua casa, sentado lá, fazendo nada. Né? O Twitter é a ira, a avareza é a Amazon, né, quiser comprar lá um livro, não tem dinheiro. A luxúria é o Tinder, que é esses encontros aí, né? Espero que ninguém esteja nesse aplicativo. E a soberba, né, são os currículos sendo colocados aí no LinkedIn, né? Então o tema é amplo, né? É amplo e chega a ser até na era digital. Mas hoje, pessoal, hoje eu quero introduzir a série, tá? Eu vou introduzir a série. E o tema da pregação de hoje, abrindo a série, 4 mentiras do diabo sobre o pecado. Então nós vamos falar sobre hoje, abrindo o tema do pecado, e aí eu vou começar na semana que vem eu vou começar com o primeiro pecado, o orgulho. Tá? Essa semana que vem, essa semana eu quero estudar mais, eu quero ler mais, eu quero me preparar mais, para que a gente possa aprofundar bastante em cada tema, refletir bastante nos temas. Então hoje é uma introdução sobre o pecado geral, e aí semana que vem a gente vai entrar em cada um deles de forma específica. Então, deixa eu introduzir aqui. O que está escrito lá, irmãos? Trate seriamente com o pecado. Né? O que é pecado? 7 pecados capitais. O pecado é fazer aquilo que Deus não queria que você fizesse. É uma boa definição. Pecado é fazer aquilo que Deus não queria que você fizesse. Pecado é errar o alvo. Pecado é infringir a lei de Deus, a palavra de Deus. Ir contra a vontade de Deus para a sua vida. Então esse é pecado. Né? E assim, introduzindo o assunto, a grande questão do pecado, gente, é que o pecado ele não faz mal só para nós.
O pecado ele faz mal para a nossa família quando a gente peca. O pecado faz mal para a nossa igreja, os nossos amigos que gostam da gente. Então o pecado ele não é algo particular, não, ele é social também. Ele é familiar. Né? Nós vamos ver na Bíblia alguns exemplos hoje que não afeta só o indivíduo que peca, afeta outras pessoas. Né? Então é muito sério. Uma vez eu fui visitar uma família e a família me contou uma cena que eu nunca esqueci. Ela me contou uma cena que uma família, eles foram no velório e, voltando um pouco da história, essa família era um grupo de pessoas que cometiam assaltos em Rondonópolis. Isso foi alguns anos atrás já, deve ter uns 3 anos atrás. E eles voltando de um furto, a polícia fez uma barricada e essa família veio a capotar, esse grupo de pessoas, eles tinham um filho pequeno, um casal, ladrões, e a polícia fez uma barricada, inclusive veio a capotar aquele carro e a falecer o casal. Tá? E deixaram uma filhinha de 8 meses de idade. O que me impressionou nessa história? Eu não estava no velório, mas foi o relato dessa família que estava, dizendo que quando a bebê de 8 meses chegava no caixão, a bebê sorria para a mãe, né? E a mãe estava morta. E aí então se afastava do caixão, ela fechava o rosto, e quando voltava-se perto do caixão, a bebê sorria para a mãe. Isso me impressionou muito e me faz pensar nas consequências que o pecado causa, não só para mim, mas para pessoas que me amam, pessoas que precisavam de mim no futuro. Uma bebezinha de 8 meses ficou órfã, fruto de algo que foi feito ilícito, algo errado e algo que teve uma consequência. Assim é o pecado, gente. Ele não faz sofrer só nós, mas inclusive faz sofrer até uma cidade, pessoas que convivem ali. Por exemplo, Adão e Eva, eles pecaram, e não foi só eles que caíram todos nós junto com eles. Eles derrubaram todas as gerações e gerações que vieram após ele. Então, é muito sério. Talvez você tenha uma filha em casa, uma adolescente, ela fala assim, ninguém manda na minha vida, eu faço o que eu quero, e ela não sabe o tanto de sofrimento que você carrega por causa dela. Ela fala, eu faço o que eu quiser com o meu corpo, o corpo é meu, eu namoro quem eu quiser. Daí ela vai lá e tem uma relação sexual, ainda prematura, não sabe nem o que é isso, não tem condições emocionais nenhuma disso, e não é casada com a pessoa, e para isso Deus é pecado para Deus, qualquer relação fora do casamento. Então ela acha que não tem nada demais, e ali ela descobre que ela tem uma doença sexualmente transmissível. Não é só ela que sofre, os pais sofrem. A família sofre. Se ela for de uma igreja, a igreja sofre. Mas vamos dizer, não, ela não pegou nenhuma doença, ela engravidou. Ela engravidou. E agora, quem vai cuidar dessa criança? São os avós? Os avós agora têm que arrumar, agora ela tem que viver com os pais. Aquela bebê logo vai nascer, e o pai dessa criança? Quem que é o pai? Será que o pai vai assumir? Vai ser uma criança que vai crescer sem a presença de um pai? Aí Freud, psicologia, vai dizer que as bases de uma criança é o pai e a mãe, a família. Ela vai crescer ali sem uma base familiar. Então, gente, as consequências são imensas do pecado. A gente brinca com o pecado como se ele fosse algo tão comum, tão normal. E a gente não tem ideia do que pode gerar as consequências dos nossos atos. É muito sério o assunto. É muito sério. Uma pessoa pega um carro embriagado, atropela uma família, uma criança na rua jogando bola, atropela uma criança. Aí a pessoa fala assim, por que Deus? Por que Deus permitiu? O que Deus tem a ver com isso, gente? Não foi Deus que inventou a bomba atômica. Não foi Deus que inventou a faca, nem o revólver. Não foi Deus que permitiu uma pessoa alcoolizada sentada num banco de um motorista atrás de um volante. Não foi Deus. Então, o pecado, ele é muito grave e ele traz consequências sérias, não só para você,
mas para a sua família, para os seus amigos, para a sua igreja, inclusive para a sociedade. Então é muito sério o assunto. Por isso que inclusive que os 10 mandamentos que nós vimos semana passada foram dados por Deus a Moisés, porque o povo vivia junto ali, eles precisavam ter uma regra, precisavam lidar com Deus e tratar com o pecado seriamente. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e outras coisas mais que já falamos semana passada. Então, pessoal, 4 mentiras. A primeira mentira está no Data Show. Vamos ler lá? O pecado é facilmente derrotado. Essa é uma mentira. O pecado ele não é fácil. Nós vamos ver aí a partir da semana que vem a gula, ira, tantas coisas, o orgulho. Nós vamos ver semana que vem. Não é fácil você lutar contra essas coisas. Não é fácil, né? É difícil, é uma batalha, é uma guerra, é uma luta ferrenha. Tem uma história que eu gosto, já contei aqui várias vezes, eu acho que ela diz muito isso. Diz a história que um escorpião e um sapo. O escorpião chegou no sapo e falou: ô seu sapo, me dá uma carona, me ajuda a atravessar o rio. O sapo falou assim: você está doido? Você vai me picar. E você vai me picar e nós vamos afundar junto, no meio do rio. O escorpião falou assim: lógico que não vou te picar. Se eu picar eu morro e você morre. Você vai ser meu barco, eu não vou picar você. Então o sapo falou: então sobe aí, vamos lá. Aí no meio da travessia, quando eles estavam no meio do rio, o escorpião ferrou o sapo. O sapo começou a mudar de cor, começou a definhar, falou assim: mas eu não falei para você que a gente ia morrer? Ele falou assim: pois é, mas eu não consegui me aguentar. O escorpião disse: essa é a minha natureza, disse o escorpião. Essa é a minha natureza. Então não pense que é fácil esse assunto que nós vamos conversar aqui. Não é fácil. Não é fácil lutar contra o pecado não, gente. É uma guerra. É uma luta. É uma batalha. E Paulo registrou isso lá em Romanos 7. Eu vou colocar no Data Show aqui, olha. Olha o que o apóstolo Paulo falou sobre o pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Mas vejo dos meus membros no corpo dele outra lei que guerreando, eu destaquei a palavra guerreando, contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está no meu corpo. Então, gente, essa luta não é nova, ela é antiga. O apóstolo Paulo sentia essa vontade de melhorar, essa vontade de viver uma vida mais pura. E ele via o seu próprio corpo indo contra ele. Essa guerra, guerreando. Um exemplo na Bíblia também, que eu posso citar para vocês aqui, é o exemplo de Caim e Abel. Caim e Abel está ali na imagem, o primeiro homicídio da história da humanidade. Você já imaginou uma mãe, um irmão matar o outro irmão, a mãe chegar a ver o irmão morto e falar: quem matou? Foi o meu irmão, foi seu irmão, foi seu filho, outro filho. Como é isso? Primeiro homicídio da Bíblia, Caim e Abel. E por que eu estou citando essa passagem? Porque lá em Gênesis 4, fala assim, fala que o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominar. Cumpre a ti dominá-lo, é isso que diz a Bíblia. O que aconteceu nessa história de Caim e Abel? É que eles um era agricultor, e o outro cuidava das ovelhas. E na época do Antigo Testamento, Deus gostava do sacrifício de uma ovelha, era o sacrifício da purificação dos pecados. Jesus é chamado de Cordeiro de Deus. Então, o Caim trouxe um presente para Deus do seu melhor, das primícias do seu campo, e o Abel trouxe uma ovelha. E a Bíblia diz que Deus se agradou mais da ovelha, porque Deus era o princípio do sacrifício ali. E o irmão dele ficou bravo, ele ficou com ódio, ficou com raiva, né? E Deus olha para ele assim, ele fala assim: por que o teu semblante, o seu rosto, por que o seu rosto está desfigurado? Por que você está com essa cara tão feia? Por que você está tão bravo? Né?
e pergunta, cadê o seu irmão? Ele fala, por acaso eu sou tutor do meu irmão? Diz Caim. Já tinha matado o irmão. Tinha matado. Então, gente, e Deus fala para ele, o pecado está à porta, mas cumpre você dominar o seu pecado. Então, é um texto assim, é uma passagem da Bíblia muito importante, que a gente vê que não é fácil dominar o pecado. Olha essa frase que eu vou colocar aqui no Data Show para vocês. Olha que lindo, olha. Vamos ler juntos? Não é suficiente entregar-se ao Senhor uma vez, mas sim reconhecer continuamente que Jesus Cristo deve ser mestre de toda a vida, recebendo a glória de cada pensamento e cada ação, né? Então a gente não entrega, a quem quer aceitar Jesus? Levantei a mão e entreguei a vida, aí já mudou tudo. Você acha que uma levantada de mão assim, muda tudo do jeito? O vinho e... Não, gente, não é assim não. Aceitar Jesus é um passo que você dá. Você tem que continuar dando outros passos. Não é suficiente entregar ao Senhor uma vez, mas sim todo dia é se entregar. Todo dia é se consagrar. Tem uma música da Aline Barros que ela fala, vem Senhor, né? E me renova cada dia, né? Cada dia, né, ela fala essa música, né? Então, não é algo rápido, não. Então, gente, olha, o tema do primeiro tópico, o pecado é facilmente derrotado. Essa é uma mentira, não é fácil. Então, se prepare, lute, santifique. Olha, qual é a sua fraqueza? Qual é a área da sua fraqueza? Uma vez eu ouvi uma pregação, achei muito interessante. A pessoa dizia assim, que tem várias, você está numa sala onde tem várias portas. Vamos pensar então lá no 7. A ira, a gula, né, o orgulho, a inveja, lá o 7. Então você tem 7 portas. Por exemplo, o orgulho não é minha fraqueza. Então, beleza, não precisa ficar preocupado com aquilo ali, né? Mas minha fraqueza é a gula, né? Então você tem que ficar atento ali naquela porta, né? Você tem que ficar olhando sempre para ela. Minha fraqueza é a luxúria, né? Então põe uma arma assim, se o diabo entrar lá, você dá um tiro na cabeça dele lá de longe, né? Agora, se você, minha fraqueza é a luxúria, você está olhando para a gula, né? Aí ele vai entrar, você vai estar de costa, né? Você não vai ver o pecado entrando. Então cada um de nós, irmãos, tem que, durante essa série, ir meditando, vendo se tem a área da vida que precisa de correção, precisa de tratamento, né? Que se precisa da graça do Senhor Jesus, né? Eu sei que todos precisam, então, todos nós precisamos, né? Precisamos lutar contra o pecado. Então essa é a primeira mentira. Não se vence, né? Não se vence facilmente. A segunda mentira, vamos ler lá? O pecado pode ser vencido com minha própria força. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Sem Cristo, você não vence. Você não vence. Sem o Espírito Santo de Deus, você não vence. Tá? Você vai continuar igual naquela foto ali, amarrado. Né? Então você precisa da graça de Deus, você precisa da força de Cristo, do Espírito Santo. Por exemplo, eu quero falar para vocês o exemplo de Jesus. Jesus, ele teve 3 tentações no deserto. 3. A primeira tentação foi a fome, né? O diabo falou assim, Jesus, transforme essas pedras em pães. Ele estava com fome, estava 40 dias sem comer. Então a primeira tentação de Jesus foi a fome. Ele respondeu, nem só de pão viverá o homem, né? A segunda tentação de Jesus foi o poder. O diabo mostrou para ele todos os reinos do mundo. Todos os reinos, imaginem, todos os países, todos os poderes. E disse assim, olha, se você se prostrar, eu te darei tudo isso, Jesus. E ele respondeu assim, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Essa foi a segunda tentação de Jesus. A terceira tentação de Jesus foi o orgulho. Jesus, o diabo levou ele num lugar bem alto, no pináculo do templo, e falou assim, se você é filho de Deus, pula daqui. E os teus anjos, e Deus dará ordens, Salmo 91, dará ordens aos teus anjos a seu respeito. Né?
Então, Jesus falou assim para o diabo: não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Para que eu vou pular aqui? Vou tentar Deus? Imagine, Deus, tá vindo um carro ali, eu vou passar correndo bem agora para ver se você me livra, né? Será que você quer fazer isso mesmo? Né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, pessoal, por que eu estou dizendo isso? Quais são as armas que Jesus usou? Jesus usou as armas espirituais para vencer o pecado, para vencer a tentação. Né? Ele usou o que? A oração, o jejum e a palavra de Deus. São essas armas que ele usou. Oração, você vê Jesus sempre orando. Você vê Jesus lá no Getsemane em oração, para que ele pudesse suportar aquele momento. Se possível, passe esse cálice, mas não seja a minha vontade, disse ele. O jejum, ele estava 40 dias de jejum. Né? E jejum é uma prática que a gente faz aqui na igreja. Inclusive, nós vamos fazer agora a campanha em setembro, dos 40 dias de jejum e oração. Nós fazemos a primeira campanha de 21 dias no primeiro semestre, e a segunda campanha de 40 dias no segundo semestre. Então é muito bom sempre o jejum. E a terceira arma é a palavra de Deus. O diabo citava o Salmo 91, Jesus citava Deuteronômio. Né? Se você pegar aquela passagem da Bíblia, lá da tentação, você vai ver o diabo citando a Bíblia, gente. O diabo citando a Bíblia. Né? Olha como o bicho é invocado. Ele citava a Bíblia para pegar Jesus. E Jesus respondia com a Bíblia. Ou seja, a palavra de Deus, ela é assim que a gente vai vencer. É assim que a gente vai vencer. Né? Não é com a minha própria força. É com a oração, é com o jejum e a palavra de Deus. E outra coisa também que a gente pode fazer para vencer é a confissão. Vamos ler lá? Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Você pode conversar com alguém e dizer assim: o meu irmão, o meu líder da minha célula, um meu familiar, a minha esposa, o meu esposo, dizer: olha, a minha fraqueza é o orgulho, a minha fraqueza é a inveja, a minha fraqueza é a luxúria. Né? Eu acho tão lindo quando o casal, o homem e a mulher, eles têm essa capacidade de confissão um com o outro. A melhor coisa que tem, um casal que confessa tentação nunca vai confessar pecado, né? Porque eles estão confessando antes de cair. Né? Então, mas pastor, eu não tenho vergonha de falar com a minha mulher, então procura alguém da sua confiança, procura o seu líder da sua célula, né? Procura alguém e vai e pede oração. E fala, olha, eu estou lutando com essa área da minha vida. Eu preciso de oração, preciso ser curado. Né? Então são coisas aí que a gente pode pedir a ajuda. Além da oração, do jejum e da palavra de Deus, a confissão é uma arma muito bonita para vencer o pecado. Vamos falar a terceira mentira, vamos lá? O pecado vai ficar escondido para sempre. Né? Essa é uma mentira também, né? O pecado vai ficar escondido para sempre. Eu me lembro do caso de Davi e Betseba. Esse caso é clássico. Né? Davi, um dia está no seu palácio, bem tranquilo, diz a Bíblia que as pessoas estavam na batalha e ele estava ocioso no seu palácio. Diz isso a Bíblia. No tempo que os reis iam para a batalha, Davi estava no seu palácio, na varanda. E ele está lá e tem uma mulher tomando banho e deixou a janela aberta. A gente chama de o caso da janela aberta. Davi vê a janela aberta e de vez de ele olhar uma vez e falar assim: misericórdia, Senhor, livra os meus olhos, né? Ele olhou e ficou com o olho lá, né? Ou ele voltou outras vezes o olho e começou a cobiçar, né? Cobiçar. E ele pergunta: quem é aquela mulher? A Bíblia está escrito tudo isso na Bíblia, viu, gente? Não é invenção da minha cabeça, não. Alguém fala assim para ele: é a mulher de Urias. Olha o que o cara diz. Olha o que o servo. Ela é mulher de Urias, ou seja, ela é casada. Davi fala: não, manda vir, traz aqui ela. O marido dela estava na batalha. Davi era rei, a turma obedece. Ele vai, bate na porta lá da Betseba e fala: o rei quer falar com você. Ela vai até o palácio. E chega lá, ele tem uma relação sexual com ela. Né? Bom, ninguém vai saber, né? Quem vai saber? Uma relação sexual, banal, ninguém vai descobrir. Ela vai embora para casa. Só que dela manda notícia: a menstruação atrasou. Davi,
Estou grávida. O que Davi faz? Não, vamos resolver. Manda vir Urias da batalha, e ele vai para a casa dele. Na época não tinha exame de DNA, né? Ninguém vai descobrir. Então vem Urias. A Bíblia diz que Urias dá um exemplo em Davi. É o dia que um soldado deu um exemplo para o seu rei. Aí Urias chega lá, o Davi fala assim para ele: ô Urias, que bom que você veio. Está precisando de um descanso, meu amigo. Você está tão cansado. Olha o seu rosto abatido. Vai para casa. Vai lá, aproveita, descansa um pouquinho, namora com a tua esposa. A Bíblia diz que ele dorme na frente do palácio de Davi. Davi olha ele lá dormindo e fala assim: Davi, Urias, você está aqui? Ah, Senhor, eu não vou para minha casa, sendo que meus amigos estão na batalha. Olha o exemplo que ele dá para Davi. Mas Davi não satisfeito, Davi vai para a segunda tentativa. Põe álcool nele, põe vinho nele, e embriaga ele, e fala: agora ele vai. E ele não vai de novo. Ele não vai. Está tudo registrado na Bíblia, essa história. Davi fala assim: então, se não vai, vai na força. Davi escreve uma carta para o comandante Joabe e fala assim: Joabe, põe Urias na frente da batalha. Porque uns morrem, a batalha é assim, qualquer um pode morrer. E sabe quem leva a carta do destino? O próprio Urias. Leva a carta em mão, chega lá: ô Joabe, está aqui a carta de Davi. Selado a sua própria morte. Se ele fosse um homem desonesto, podia ler aquela carta. Não é? Olha, um nome lindo para você dar para o seu filho, você que não tem filho ainda: Urias. Que história magnífica. História magnífica na Bíblia. Enfim, foi para a frente da batalha, mataram Urias. Joabe já tinha percebido o que estava acontecendo, manda a mensagem para Davi: Davi, está feito. Davi pensa assim: está tudo resolvido, embaixo do pano, ninguém vai descobrir, Urias está morto, segue a vida. Toca a campainha na casa dele. Din-dom, será que tinha campainha din-dom na época? Din-dom. Quem é? É o profeta Natan. Pois não, profeta. Davi, deixa eu contar uma história para você, Davi. Tinha um homem que tinha só uma cordeirinha. E tinha um outro que tinha um monte de ovelhas. Um monte de cordeirinha. Mas aí aquele que tinha um monte foi lá e roubou aquele que tinha uma, Davi. O que você faz com um homem como esse? Davi falou assim: mata esse homem. E Natan falou assim: profeta, és tu, Davi, esse homem. És tu. Porque você tinha toda mulher que você quisesse, você tinha, Davi. Mas você foi lá pegar uma mulher que era casada e teve uma relação com ela. E você matou o Urias, Davi. Irmão, sabe o que é interessante? Que se você ler a Bíblia, e eu estou lendo agora no roteiro da igreja, estou lendo exatamente, acabou agora a história de Davi. E é triste, porque logo depois que ele comete o adultério, que ele mata Urias, tem um versículo assim, lá bem escondidinho na Bíblia, fala assim: o que Davi fez não agradou o Senhor. Só isso que está escrito no versículo. O que Davi fez desagradou a Deus, em outra linguagem. Só isso aí está escrito. Né? Então, voltando à história, então o profeta foi lá, denunciou, e o profeta falou uma coisa para ele, falou assim: Davi, você fez escondido. Mas Deus manda dizer para você que o que você fez escondido vai vir à tona, vai vir à luz de Israel. E tem mais, Davi: a espada jamais vai sair da tua casa. Olha, gente, se Davi pudesse voltar no tempo, eu acho que ele tinha pensado melhor, antes de ter feito essa maldade e esse pecado da luxúria. O pecado vai ficar escondido para sempre. Isso é uma mentira. Uma mentira. Em último lugar, quarto lugar, vamos ler lá? Podemos escolher as consequências do pecado. Olha, você pode escolher pecar ou não pecar. Você não pode escolher as consequências do pecado. Você pode escolher assim: eu quero ou não quero. Isso você pode, mas as consequências você não pode escolher. Essas você não pode. Tem um versículo. Vamos voltar aqui para Davi. Olha, quais foram as consequências de Davi? Quem conhece a história vai saber. Houve um estupro na casa de Davi, Amnon e Tamar.
Houve um estupro dentro da casa dele. O que mais? Um filho, Absalão, se levantou contra seu pai e perseguiu seu pai. Ele teve que fugir do seu palácio e sair fugido porque o filho estava perseguindo ele. Diz a Bíblia que o filho ficava lá na frente do palácio, as pessoas vinham, o filho, hein? O filho dele, Absalão. As pessoas vinham e aí ele falava assim, o que você está procurando? Não, quero falar com o rei. Ele falava assim, o rei não tem tempo para ninguém, o rei não resolve nada, fala para mim que eu resolvo. E diz a Bíblia que ele conquistava o coração das pessoas. Absalão. Gente, você imagina dentro da própria casa o que está acontecendo com Davi. As consequências do seu pecado. É muito sério tudo isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem um texto que eu acho muito forte na Bíblia, e desde que eu li esse texto fala muito comigo. Vamos ler juntos? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Queria que você guardasse esse versículo no seu coração. E olha, gente, vou dizer uma coisa para você, essa pregação aqui não é uma pregação de acusação do seu passado não, tá? Essa é uma pregação do seu presente e do seu futuro. Tá? Eu não estou aqui condenando o que você já fez, eu estou aqui te orientando para daqui em diante você viver uma vida de santidade. Que você, a partir de hoje, você é um cristão, você possa colocar a sua vida na palavra de Deus. Que não é objetivo de condenar o passado de ninguém não, tá? Quem tem passado é museu. Nós temos que viver hoje, e daqui para frente, tá? Então não acha assim, o pastor está falando do meu passado. Não estou falando sobre, nem sei do que você viveu, nem sei o que você passou. Mas já passou. É de hoje em diante, vamos viver na palavra para não passar por essas coisas que eu estou dizendo aqui. Deixa eu contar uma história para vocês, que eu conheci a pessoa, ela não está na igreja, ela não é da igreja, então não é ninguém aqui, não se preocupe, eu não falo uma história que seja do nosso dia a dia, são histórias que estão em outros contextos, tá? Mas eu vivi uma experiência, e essa experiência foi real, de uma pessoa que ela era viúva. Era viúva, o marido havia morrido, e eu perguntei para ela o que aconteceu, né? Que o marido morreu, e ela me contou a história, e eu achei a história muito forte. Ela me contou que o marido dela, eu já contei essa história aqui, o marido dela tinha o sonho de comprar um caminhão. Só que eles não tinham condição de comprar um caminhão, eles eram empregados, e eles queriam ter o próprio caminhão, o próprio negócio. E um dia, a filha do dono da empresa que ele trabalhava, colocou os olhos nele, como José lá na Bíblia, né? Colocou os olhos, a mulher de Potifar, né? Colocou os olhos em José. A mulher colocou os olhos nele e começou a cantar ele. Começou a fazer insinuações. Ele dizia, não, eu sou casado, não tem nada a ver isso aí. Eu tenho outro compromisso com a minha esposa. Mas ela fez uma proposta indecente. Ela falou assim, olha, se você tiver uma noite de amor comigo, eu te dou um caminhão. A mulher falou isso. E o cara era tão puro que ele chegou em casa e falou para a mulher dele, falou assim, olha, a filha do patrão me disse que se eu tiver uma relação com ela, ela vai me dar um caminhão. E a mulher mais inocente ainda, mais burra ainda, falou assim, então vai. Não é o nosso sonho ter um caminhão? Então vai, não custa nada, é só uma noite, você não ama ela. E ela foi. Ele foi, no caso. E a história é, irmãos, que aquele homem chegou em casa um dia e falou assim, pois é, meu bem, foi hoje, assim. Ela, e aí, foi bom? Pois é. Mas ela disse que a partir daquele dia ela perdeu todo o amor por ele. Que a partir daquele dia ela sentiu aversão dele. E de uma coisa que ela mesma tinha aprovado. Quando ela ia para a cama com ele, seu esposo, ela sentia nojo dele. E ela tinha autorizado. E o mais triste dessa história, e por mais que você se surpreenda, é uma história verdadeira, é que esse homem morreu dentro do seu caminhão, num acidente de trânsito. Ele morreu dentro de um caminhão, aquele caminhão que veio fruto do pecado. Então, irmãos, a Bíblia, ela é muito séria. A Bíblia é palavra de Deus, e ali diz, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Então que sirva para você e para mim de alerta. Sirva de entendimento
do que o pecado não se brinca, com o pecado não se mexe, não se toca. Pecado não se justifica, não se combina, não se compra. Não. O que é certo, o que é errado. Não entre em coisas erradas e ilícitas na sua vida. Gente, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Estou indo para o final já. Para construir uma casa, você demora muito tempo. Mas você destrói aquela casa, faz uma demolição em poucas horas. Você vem com um caminhão, com um trator e derruba tudo. Uma árvore, ela demora muito tempo a crescer. Regando, sol, água. Mas em poucos minutos uma pessoa corta uma árvore com uma serra elétrica, alguma outra coisa. Poucos minutos. Isso é muito importante a gente pensar, que às vezes na vida a gente demora tanto tempo para construir uma carreira, construir um nome na empresa, construir um nome no ministério, na igreja, ou seja, em qualquer lugar, e às vezes por um ato impensado de um pecado, a gente joga-se na lama toda uma história de vida que demorou tanto tempo para ser construída. Então, é muito importante a gente pensar, falar sobre esse tema. É importante a gente estar preparados para nos santificar, nos fortalecer, porque como diz a quarta mentira, a gente não pode escolher as consequências do pecado.